Shalom, shalom, boa noite, bom dia, boa tarde, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Vamos para mais uma live. Você que está me vendo ao vivo, boa noite, seja muito bem-vinda. Você que está vendo a gravação, seja lá em uma bela noite, em um bom dia, em uma boa tarde. Sinta-se amada também, abençoada pelo Senhor e acolhida nessa live, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para trazermos mais uma live poderosa, completando aí mais uma nessa série de lives que o Senhor tem nos trazido. Hoje já são 122 lives que nós estamos aqui ministrando para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, o nosso Pai. Estamos no nosso detox espiritual e no detox espiritual estamos no cômodo da área de serviço. Estamos falando aqui sobre dons, estamos falando sobre ministério, sobre vida profissional e vamos em nome de Jesus trilhar esse caminho. Hoje é apenas o segundo dia do mês de maio e nós estamos aqui em nome de Jesus para iniciar mais essa jornada e eu creio que o Senhor, Ele te deu dons, Ele te entregou dons e esses dons que estiverem esquecidos hoje serão reativados, relembrados em nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar ao Senhor esse tempo, consagrando a Ele também essa live, apresentando as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Seu nome. Louvamos e exaltamos a Ti, porque somente Tu és digno de toda a glória, de todo louvor e de toda a adoração. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, aqui, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração, nos aceita, Senhor, como oferta perante o Teu altar, Senhor. Aceita, Senhor, os nossos sacrifícios, os nossos votos, os nossos jejuns, os desafios pelos quais, Senhor, nós temos nos submetido a enfrentarmos. Ó Deus eterno, para termos a Tua presença mais do que nunca, Pai. Assim como também, Pai, para sermos libertas, curadas e livres de toda a opressão, de toda a maledicência. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, mais do Teu poder e mais da Tua unção. Pedimos ao Senhor perdão por todas as vezes que nós temos falhado, por todas as vezes que temos deixado de Te honrar com os nossos dons. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa cegueira espiritual. E vem, Senhor, com a Tua luz, trazendo clareza, trazendo discernimento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Para que nós possamos, Pai, olhar além daquilo que nós achamos, Senhor. Olharmos, meu Pai amado, com os Teus olhos, em nome de Jesus. Envia os Teus anjos, Pai, e libera agora, Senhor, uma unção profética nesta live. Libera agora, Senhor, em cada casa, na vida de cada mulher, Senhor. Anjos guardiões, anjos ministradores. Libera agora, Senhor Jesus, uma unção sobrenatural. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Usamos agora e assumimos essa postura de mulheres valentes, mulheres guerreiras de Deus, intercessoras. Em nome de Jesus aqui estamos, Pai, vestidas e revestidas com a armadura completa, declarando a nossa vitória agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A oração hoje é: me aceita, Senhor. Eu sou a própria oferta. Me aceita como oferta agradável a Ti, oferta de amor. Você tem se ofertado para o Senhor? Você tem ofertado os seus dons, os seus talentos? O que você tem para apresentar ao Senhor hoje? Se o Senhor te perguntar: o que é que você tem para mim hoje, filha? O que você tem para me apresentar perante o meu altar? Quem é você? Quem é você nesse altar hoje? Você é uma oferta agradável? Ou você é uma oferta qualquer? Uma oferta que tem rejeitado a adoração? O processo do ofertar é esse. Você é a oferta. Muitas vezes nós trazemos muitas coisas perante o altar e nós deixamos o nosso coração com a oferta. Mas quando nós ofertamos a nós mesmas, o nosso coração como oferta, tudo mais o que vier, o Senhor recebe de bom grado. E Ele trata, Ele trabalha. Não é sobre o que você faz. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é em Cristo Jesus. Seja muito bem-vinda, Tayla. Deus te abençoe, minha amada. Fátima, shalom, shalom. Érica, mulher de Deus. Pedrita, mamãe.
Seja bem-vinda, Mames, a bênção. Glória a Deus. Carlinha, seja bem-vinda. Elisângela, Deus abençoe. Flávia, shalom, minha amada. Paz. Gi, Deus abençoe todas vocês. Em nome de Jesus, já agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Glória a Deus, porque o Senhor permite todas as coisas. E esse foi o tempo propício que hoje o Senhor nos trouxe para estarmos aqui refletindo rapidamente sobre a palavra de Deus. O tema que eu quero trazer para vocês hoje é um tema bastante tranquilo. Vamos falar de mulheres com dons esquecidos. Talvez seja você essa mulher. Talvez você tenha focado em algo mais e tenha esquecido de outras coisas, ou as circunstâncias, as dificuldades, as dores, as lutas, o próprio processo de libertação tem feito você esquecer os seus dons. Mas o Senhor está trazendo você hoje aqui para nós refletirmos, e essa palavra, a palavra ministrada, ela vai alcançando o coração daquelas que estão abertas, aquelas que estão vulneráveis à palavra de Deus, aquelas que estão com seus ouvidos sensíveis, escutando a voz do Senhor. Esse é o tempo de clareza espiritual, de discernimento espiritual. E a palavra de Deus, ela tem esse poder de abrir a nossa visão, de ampliar a nossa visão. E eu já profetizo em nome de Jesus que é assim que será. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 é o nosso texto referência e diz assim: por essa razão, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu filho de consideração, Timóteo. Ele está dizendo assim, ó: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Você percebe o quão poderoso é imposição de mãos? Imposição de mãos é quando você recebe um dom e alguém impõe as mãos sobre você, certificando, validando aquele dom que você recebeu. O Senhor te deu vários dons e Ele mesmo valida você. Talvez você não recebeu a imposição de mãos de alguém com essa intenção de lhe consagrar para um ministério, para um trabalho específico. Ou talvez você ainda não foi vista. Talvez você tenha dons, trabalhos, talvez você tenha horas ali de muitos trabalhos, porque nós fazemos muitas atividades na igreja, muitas vezes, que nos dão esse tipo de experiência, de suporte. Talvez você se enquadre dentro disso aqui, mas eu quero dizer a você que não importa a situação, o Senhor, Ele vê você, o Senhor está dizendo para você: mantenha viva a chama, não deixe essa chama se apagar. Glória a Deus. E essa mensagem aqui já é de extremo poder aqui para nós, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem um poder de nos confrontar, ela nos pega e coloca de dentro para fora e nos rasga a alma. E o Espírito Santo vem, fazendo aquele processo, tirando toda a sujeira, e assim o Senhor vai nos tratando. Glória a Deus, glória a Jesus. Shalom, Paula, Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Então aqui nós estamos para mais um mês de faxina. Eita glória, saímos da faxina do quarto dos filhos. Deus, quão desafiador foi. Vamos continuar no propósito, porque cura e libertação, transformação é assim, é contínuo. Ao passo que você vai avançando, você vai crescendo mais. É por isso que você precisa perseverar. Você não pode deixar, não pode abandonar seu processo de libertação. E nós estamos nesse processo continuamente. Quando eu falo de processo, muitas vezes a gente pensa como algo ruim, né? Algo doloroso. Hoje eu estava refletindo sobre algo. Nós identificamos determinadas coisas nas nossas vidas. Nós temos duas opções. Ou eu continuo no mesmo lugar, ou eu decido avançar para um outro lugar. O processo do avançar também me gera dor, porque a dor, ela é importante no meio do processo. Não importa o que você considera dor, ou o tipo de dor, o tamanho, a velocidade, a intensidade da dor que você enfrenta. Cada um vai enfrentar de acordo com a sua história, com as suas escolhas que foram feitas até o momento presente. Mas você está nessa situação que você está agora. Você tem duas opções. Você detecta, essa situação não é muito boa, essa situação não é legal. Uau, essa situação é maravilhosa, eu vou continuar aqui. Você pode continuar? Pode, mas você pode sempre melhorar. Você pode sempre avançar. Então, uma situação que já é em si dolorosa, você estando nela, você já sente a dor da própria situação.
Porque aquela situação lhe bloqueia, aquela história lhe bloqueia, aquela situação em si, ela mantém você paralisada. Já é de muita dor. Você sente dor porque você não consegue desfrutar do que você teria se você não estivesse naquela situação. Então, tem pessoas que se acostumam com a dor de onde ela está, travada há tanto tempo, há tantos anos. Já está doendo mesmo, né? E se já está doendo mesmo, por que não dar mais um passo e sentir uma dor diferente? Porque dar um passo significa dizer, você vai sentir dor também, e por vezes você vai sentir uma pressão maior, porque sair do lugar já é uma energia que demanda de você, né? Um avanço, um movimento, uma ação, e aí você sai desse lugar. No que você sai, você coloca um pouco mais de intensidade, a dor vem muitas vezes com muito mais força. Ok, a dor veio também, só que tem um porém aqui, diferente. Ó, você continuar presa na situação em que você está, acreditando que já está doendo mesmo, então vou ficar aqui. Ok, tá doendo. Mas você nunca vai sair dessa dor se você não tomar uma decisão de você sair dela. Quando você sai, quando você decide sair dela, você dá o seu primeiro passo, você vai sentir dor. Vai sentir a dor talvez dobrada, triplicada. Mas ó, depois que passar aquele processo do mais doloroso, a dor vai passar. Qual é a inteligência disso aqui? É você decidir avançar. Porque se você decidir ficar parada, você vai ficar 20, 30, 40, 50 anos sentindo a mesma dor. E essa dor ela só vai criando raízes e mais raízes e mais raízes e mais raízes. E essas raízes elas vão aprofundando. E essas raízes elas vão gerando frutos. E esses frutos vão sendo podres. E chega um momento que o fruto está podre. Todos os frutos saem podres. De uma forma que não tem mais como aproveitar, de uma forma que também o caule dessa árvore, ele começa a ser destruído. Visualiza aí comigo. Até que a árvore morre. A dor, ela sempre vai estar ali. Então, cuida das suas raízes, decida sair da dor. Não fica com essa história, já tá doendo mesmo, não vou avançar. Ó, quando você decide sair, você dá o primeiro passo, você muda a história, você muda a sua mente. O pior desafio, o maior desafio, né? O maior desafio é esse, mudar a sua mente. E aí você dá esse passo. Você vai sentir dor. Você vai sentir dor, porque estar aqui fazendo uma live é fruto, é resultado de dores sentidas. Escrever um livro é resultado de dores e dores e dores sentidas. Estar ministrando é resultado de dor. Ter os seus filhos criados, treinados, grandes, é resultado de muitas dores que você passou. Tantos e tantos anos de casamento é resultado também de muitas dores que você passou. Tantos anos de experiência profissional, ministerial, tudo é resultado das dores que você decidiu viver. Agora você tem o poder da escolha. Qual é a dor que você vai escolher? Que pergunta é essa, pastora? Pois bem, eu tô aqui para despertar o dom que é em você. Mas para você ativar esse dom, você tem que sair de uma dor para você entrar em um novo ciclo de dor. E qual é a sua decisão? Vamos lá. Vamos destrinchar esse negócio aqui. Não estava nem no meu plano falar sobre isso. Mas hoje o Senhor está me trazendo essa palavra aqui para que você se conecte e reflita sobre isso, para que você faça boas escolhas. Nós estamos aqui falando de sabedoria e de posicionamento. Eu vou sempre falar para você que é necessário você se posicionar, é necessário você buscar a sabedoria, é necessário você buscar o conhecimento. Só que chega uma hora, existem situações que todo o seu conhecimento de nada vale se a sabedoria do eterno, a inteligência espiritual não pousar sobre a sua cabeça. E muitas vezes essa inteligência espiritual, ela só será ativada com a imposição de mãos. E Deus ele está dizendo para você, você precisa despertar esse dom que eu já te entreguei. Talvez você foi até consagrada na igreja para exercer o diaconato, talvez como uma missionária, até mesmo como uma pastora, como uma levita, como uma obreira, de toda sorte aí, com qualquer atividade que você foi convocada pelo Senhor para fazer, e você recebeu essa imposição de mãos. Deixa eu te perguntar, esse chamado que você recebeu está te gerando dor? Se não estiver te gerando dor, tem alguma coisa errada. Eita Deus. Olha só, Gi falando aqui, a última faxina que eu fiz no quarto da minha filha foi luta espiritual.
Passou uns dias aí, voltei a fazer porque eu estava colocando papel de parede no quarto e fui tomada por uma graça tão grande. Oh, glória a Deus. Comecei a orar, consagrar e ouvi o Espírito Santo descer. Aleluia. Comecei a orar com minha filha. Foi uma experiência que eu nunca tinha sentido. Uma presença maravilhosa. Eita coisa gloriosa. Então, Gi, usa os seus dons, filha. Você é cheia de dons. Dons espirituais, dons naturais. Desperta o dom que há em você. Glória a Deus. Boa noite, minha irmã Jussara. Seja bem-vinda. Joseni chegou. Glória a Deus. Deus abençoe todas vocês. Lucilândia. A própria Gi chegou aqui já compartilhando. É tremendo demais. Irmã Solange, graça e paz, minha amada. Irmã Solange é outra que tem um repertório abençoado. Eita, glória a Deus. Vamos lá, queridas. Vamos lá. Nós estamos aqui para falar sobre a área de serviço, que é o local pelo qual nós estamos aqui fazendo o processo da faxina espiritual. E esse cômodo nós já estamos falando que representa vida profissional, representa ministério, representa dons naturais e também dons espirituais, assim como missão e propósito. Ao longo do mês aí, nós vamos destrinchar tudo isso aí. Então aqui, esse destrinchar, eu falo de um tempo de desentulhar, eu falo de um tempo de limpar, eu falo de um tempo de reorganizar e principalmente também se preparar para florescer, porque estamos na fase exata para florescer. Florescer dói, florescer dói. Olha, dar resultados dói. Mas nós vamos colher aí com exponencialidade. Com o quê? Com o crescimento. A nossa colheita será de acordo. O nosso crescimento vai ser de acordo com o nosso plantio. Eu tô falando para vocês todo dia. Olha, se empenha no plantio. Deixa fluir essa dor. Mergulha bem no fundo do mais profundo. Mergulha. Porque quando você sair de lá, eita glória, vai sair com a pele toda lisinha, igual Naamã. Oh, glória a Deus. Então nós estamos aqui vivendo esse ciclo, né? Onde o Senhor está chamando eu e você, mulheres de Deus, para nós voltarmos aos dons esquecidos, aos dons negligenciados, aos dons que foram até mesmo enterrados. E eu já quero desafiar você. Já comece a perceber aí, a escrever quais são os dons que eu enterrei, quais são os dons que eu estou negligenciando e quais os dons que eu nem lembrava mais que eu tinha. Você sabia? Você tem dons que você nem se lembra que você tem. Talvez seja porque o foco não está nele. Você está focando na dor. Para de focar na dor. Tem dia que você dá uma cambaleada, porque a dor vem com tudo mesmo, ó. Mas foco no propósito. Foco na missão. Qual é o seu propósito? O seu propósito é levar alguém a Cristo. O seu propósito é se conectar com Deus, conectar alguém ao Senhor. Então você precisa focar nisso. No meio do caminho você vai se ajustando com o Senhor. Glória a Deus. Olha só aí, ó. Campanha de oração pela nossa família, glória a Jesus. Lá também na nossa igreja começa hoje também uma campanha poderosa lá de oração. Está começando hoje, glória a Deus. Então Paulo, ele vai dizer assim para Timóteo, lembra-se do teu dom. Ou seja, reaviva o dom. A palavra reavivar no grego é anosoporel. É um negócio assim que fala, né? Então significa o quê? Significa acender novamente, já tá dizendo. Reavivar, avivar e reavivar, acender, reacender, é dar uma toda palavra que tem, né, com esse sentido de reacender, significa dizer que você tem que acender de novo, você tem que dar engata ré um pouquinho, volta lá atrás um pouquinho, para poder você avançar, e às vezes esse reavivar, esse reacender, você tem que voltar para se conectar com dores que você não queria se reconectar, e talvez você até levada a fazer isso na marra, porque as circunstâncias vêm para obrigar você a reviver essas dores. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo assim para você. Se você está sentindo essa mesma dor, é porque as feridas ainda não foram 100% cicatrizadas. Então se está voltando e está sentindo novamente, e ainda com mais intensidade, é porque ainda existe um nível mais profundo que eu quero que você mergulhe. É o que o Senhor fala. Então, reavivar é acender novamente o fogo. É como se alguém que assoprasse as brasas ali, apagasse, mas depois vai ter que assoprar enquanto houver
uma chamazinha que seja assim, ó, um gravetozinho com um focozinho de luz que você assopra e ele vai se expandindo. Você vai vendo que é assim que acontece. Quem é da roça aqui sabe muito bem. Me lembro bem dos fogão de lenha, que quando você bota ali que o fogo, a chama apaga, aí você vem com um abano, ó. Tem que vir com abano, às vezes até um sopro é suficiente. Quando você assopra assim na lenha, né? Onde tá com uma tampinha ali, com um pouco de brasa, você assopra, uma luzinha se acende. Você já percebeu isso? Então, no que a luzinha vai se acendendo, vai tomando a parte da lenha que está seca. E aí você vai assoprando, aquele sopro, vai fazendo aquela coisa crescer, de ponta, o fogo sobe novamente. Então, é isso que nós estamos precisando fazer, soprar as brasas até reacender. Só que tem um porém no altar. Antes de você reacender esse fogo, você tem que tirar as cinzas, porque as cinzas atrapalham o fogo ser reacendido. Quais são as cinzas que estão atrapalhando os seus dons de serem reavivados? Olha que pergunta poderosa. Então olha só, quantas de vocês aqui enterraram dons por causa do medo, por causa da dor, por causa da culpa, por causa de terem sido silenciadas, até mesmo por autoridade? Porque aqui nós estamos vendo uma grande autoridade, né? Um apóstolo, dizendo assim: filho, ó, desperta o dom que está em você. Lembra? Eu já ativei esse dom com imposição de mãos. Agora você vai reativar, reaviva, não deixa essa chama se apagar. Mas infelizmente, tem muitos líderes espirituais que eles não incentivam, não ajudam. Pelo contrário, eles são os que matam. Aqueles que estão debaixo do poder, né, da maestria, da missão de Jezabel, eles vão fazer o quê? Matar o dom que há em você. Não tenha raiva. Preste atenção. Não tenha raiva de uma autoridade que faz isso. Sabe por quê? Porque Deus também ele está usando essa situação para tratar você. Lembra muito bem de Davi. Davi, ele teve de tudo. Ele tinha inclusive razão. Ele tinha razão para ir contra o rei Saul. Ele tinha razão. Saul já tinha perdido a unção. Saul já estava rejeitado por Deus. Davi já estava com a unção, com a validação do profeta, a imposição de mãos já estava sobre Davi. Só que Davi respeitou o quê? A roupa, a autoridade que Saul carregava. Ele respeitou a autoridade de Saul. Então não importa o que o seu líder esteja fazendo, não perca a razão. Porque quando você descumpre princípios, você perde totalmente a sua razão. E Davi disse: longe de mim, quem sou eu? Quem sou eu para me levantar contra o ungido de Deus? Ou seja, eu sou ungido de Deus. Em outras palavras ele estava dizendo. Mas eu sou ungido de Deus. Então eu sei muito bem o peso e a responsabilidade que eu tenho. Independentemente das decisões, das escolhas de Saul, ele é um ungido de Deus. Deus poderia ter matado Saul, mas até então a vontade de Deus não era que Saul morresse. A vontade de Deus era que Davi aprendesse com Saul. Era que Davi fosse inclusive confrontado pelas experiências. E quantas lágrimas Davi derramou simplesmente por causa do posicionamento, né, de Saul. Quantas vezes Davi teve que fugir para as cavernas, correndo de quem? Do seu pastor, do seu rei, da autoridade que estava acima dele. Então, quantas vezes você entra em situações que você acaba ficando exausta, frustrada, ou até mesmo entra em um estado de apatia. Por quê? Porque você acaba vivendo longe do propósito original de Deus. Porque muitas vezes alguém diz assim: silenciou minha voz, então tadinha de mim. Você tem as escolhas, eu já te falei aqui, você pode escolher a dor que você quer ficar, que você quer viver. Agora você tem a escolha. Nessa dor que eu tô vivendo aqui, eu fico me vitimizando, ou eu saio de vítima, saio da posição de vítima e dou um passo para dizer: isso aqui vai romper em mim. Eu não dou outra opção a não ser romper com isso aqui. E aí você vai enfrentar novas dores, novos problemas. Vai mesmo, vai. Tá tudo certo. Tem que ser dessa forma.
aí sim você cresce, você se aproxima. Quanto mais você se lança aos pés do Senhor, se rende ao propósito do Senhor, quanto mais você se rende no processo da dor, mais você se aproxima do propósito original de Deus, que talvez você não tenha clareza sobre qual seja o seu propósito, sobre qual seja a sua missão específica. Talvez você esteja aí, né? Que a gente vai caminhando, fazendo. É porque faltou ali na raiz, na essência, logo no começo de tudo, faltou os ensinos básicos. Mas o Senhor, por misericórdia, Ele nos encontra no meio do caminho, todo esfarrapado, arregaçado, acabado, muitas vezes destruído. O Senhor pega com braços de amor, com seus laços de amor, Ele acolhe e dá um banho de misericórdia e por aí vai nos tratando. Então, é necessário fazer uma faxina. Vamos fazer essa faxina aí em nome de Jesus. A área de serviço também precisa de faxina. A área de serviço é onde nós guardamos as coisas ali exatamente para fazer a limpeza da casa. Mas por incrível que pareça, é a área que fica mais bagunçada. Há uma tendência de ter uma maior bagunça na área de serviço, onde teoricamente não era para ter. Porque afinal de contas, todos os recursos da limpeza ficam guardados onde? Na área de serviço. Então, é para a gente manter também esse lugar. Então, o lugar de onde o nosso serviço é tirado para Deus acima de todas as coisas, para a família, para os filhos, para o marido, para as pessoas. Esse lugar ele precisa ser cuidado, ele precisa ser visto. Então, esse cômodo é um lugar de muitas vezes que muitas vezes nós acumulamos bagunça. E hoje, nesse tempo, o Senhor ele está nos chamando para que nós olhemos para essa área com o olhar espiritual. E talvez, dependendo de onde esteja a sua dor, isso vai causar muito desconforto aqui para você, mas está tudo bem. Quanto mais estiver causando desconforto, significa dizer, tem alguma coisa que está por trás disso aí. Você já fez aí a faxina dos seus dons? Vamos lá. Você precisa fazer essa reflexão. Eu preciso... Aí, olha só, eu enterrei mesmo. No passado, era ministério de louvor, fazia coreografia. Olha só, Deus já dizendo aqui, ó. Alguém já falando aqui, ó. Tem dons aqui enterrados e que eles precisam ser escavacados. E muitas vezes esses dons ficam enterrados, por quê? Por causa dos problemas nas raízes. Por causa dos problemas delicados ali que não são tratados. Eu não sei porquê, mas a gente tem um negócio de não querer ir buscar lá nas raízes, né? Eu sei que é horrível, é terrível. E quanto mais a gente vai avançando, parece que a gente vai, né? Descobrindo mais coisas. Mas quanto mais a gente puder ir, melhor. Mais fundo. É melhor se render logo. Então, tá doendo mesmo? Bora logo. Se joga logo pra doer de vez e vai doer. Depois não vai doer nunca mais. Então, vamos inventar novas dores aí. Vamos encontrar novas dores. Por quê? Se você casa, você pensa que você vai casar e não vai ter dor? Oxente. E como? Olha o oxente da baiana. Tem muitas dores que você vai encontrar aqui quando você se casar. Porque vai começar a vir atritos. Aí você para e pensa, eu não vou casar não. Tem pessoa que diz assim, eu não quero casar porque eu não quero ter problema na minha vida. Já vai ter um problema, não ter um casamento já é um problema. Porque já vai deixar de viver debaixo do propósito do Senhor. Eu não quero ter filho. Ter filho, você arranja um monte de dor quando você tem filho. Começa do seu corpo. As dores já começam daí. É enjoo, é não sei o que. E depois você começa, o menino cresce, o menino nasce, né? Depois que o bebê nasce, pronto. Acabou aquelas dores de enjoo. Agora vem outras dores. Vem dores, inclusive, de noite sem dormir. Vem dores e dores e dores e dores. Então, sempre se você está crescendo, você está encontrando e abrindo as portas para novas dores. Agora, tu vai ficar olhando para o processo da dor ou você vai ficar olhando para o benefício daquilo, para a beleza daquilo ali? O que é que a gente olha? A gente passa uma dor terrível para ter um bebê. Depois que nós temos o bebê, gente, parece que a gente esquece por alguns momentos, nem que seja quando a gente está segurando ali, que a gente vê a primeira vez. Gente, é algo simplesmente surreal. É assim, inexplicável. Então, não tem como não viver as dores, não escolher por dores. A vida faz parte, né? A dor faz parte da vida. Então, vamos entender essa parte aí dessa forma. Então, vamos fazer essa faxina aí nos seus dons. Primeiro você vai descobrir quais são os dons naturais que você enterrou. Quem sabe você tem o dom de ensinar, o dom de cuidar, o dom de escrever,
o dom de criar, de administrar, de desenhar, de costurar. Quantos dons que nós temos que, você vê assim, são dons naturais. São dons que você já vem com uma tendência a desenvolver aquele dom. E o que você tem feito com esse dom? Eu gostava tanto de escrever. Hoje eu não escrevo mais. O que foi que aconteceu que paralisou você? O que foi que aconteceu? Porque, do seu dom natural, você pode desenvolver ele para um dom sobrenatural, para um dom espiritual. Desse dom natural que você tem de ensinar, que é algo aparentemente natural, mas que tem algo sobrenatural nisso, você pode inclusive tirar pessoas da cegueira. Você pode tirar pessoas. A Bíblia diz, olha, se você pode tirar alguém que está indo pelo caminho da morte, e se você não tira, você está pecando. Então tire alguém que está indo para o caminho da morte. E o ensino que é? O ensino simplesmente traz o conhecimento. E o conhecimento traz o quê? A verdade. E a verdade liberta. Olha o passo a passo. Quantas pessoas que estão permanecendo na ignorância porque você ensina bem, você sabe falar bem, mas simplesmente porque você tem vergonha de aparecer, porque você não tem coragem de falar em público, porque um dia, quando você era lá da 4ª série, da 3ª série, da 2ª série, um coleguinha, um professor brincou com você e uma autoridade te bloqueou. Porque um dia seu pai, você falou alguma coisa, seu pai te deu uma repreensão e ele matou o seu dom. Aí você, eu tô com medo, enterra o dom. Só que o dom quem te deu foi o Senhor. E o Senhor está dizendo, reativa esse dom que você tem. Então, o seu dom de escrever, imagina, tem pessoas que não falam, tem pessoas que não gostam de falar, não se sentem bem escrevendo, mas quando elas pegam uma canetinha ou quando seus dedinhos estão lá por trás, esse dom de escrever vira um livro, esse dom de escrever vira um e-book, vira um material, vira uma linda poesia, vira uma linda canção, E quanto também esses dons naturais que eram para ser desenvolvidos para a glória de Deus, matam e destroem profetas. Porque hoje é só você mandar uma mensagem e clicar no Enter, para você destruir a família de alguém, para você destruir o ministério de alguém. Então você decide, você tem o dom, como você quer usar? Você pode usar o seu dom de ensinar, para ensinar a palavra de Deus, ou para ensinar aí a construir uma bomba e destruir o mundo. Fica a seu critério. Então, quais são os dons naturais que você enterrou, mulher? Quais são os dons naturais que você hoje nem se lembra mais que eles existem? Então, preste atenção, porque esse é um tempo de mexer nisso aqui. Eu gostava de cozinhar para minha família. Aí um dia coloquei no meu coração que não ia fazer mais e enterrei esse dom de reunir e cozinhar por conta de que? Traumas, Ela tinha um dom de cozinhar. Então, nesse dom de cozinhar, porque sempre é assim, gente, todo o dom que você tem, toda a atividade que você vai fazer, sempre vai ser para abençoar alguém. O propósito de Deus está aqui. Você faz para abençoar alguém, não é para você. Já começa daí. Se Deus ele já te deu, ele te deu, não é para você. É um talento, é um dom. Lembra o que foi que Deus ele falou ali através de Jesus na parábola do servo infiel? Você pega o seu talento e você guardou, e você não multiplicou, você não deu a mais pessoas. Imagina só, quando você cozinha para alguém, aí você se junta, porque comer sozinho é algo assim que não faz sentido. Quantas vezes a gente diz assim, hoje eu não vou fazer comida, eu tô sozinho em casa, então não tem graça cozinhar para uma pessoa só. Mas quando tem alguém, tem os filhos, tem a família junta, ali já tem confraternização, ali já tem afetividade, ali já tem momento. E você pode pegar cozinhando, ensinando alguém também a cozinhar, você já está ajudando outra pessoa a desenvolver. E olha só o que acontece, aí você você trava, porque você pensa, muitas vezes nós acabamos pensando que dons só são vistos quando eles são aplaudidos. Os melhores dons são aqueles que estão na plateia, aqueles que estão no microfone na mão. Ai de quem está no microfone nas mãos se não tivesse quem está lá nos bastidores trabalhando.
Então cada um fique no dom, na vocação em que foi chamado. E isso também é muito importante. Você tem que entender que muitas vezes os seus dons, eles vão ser dons espirituais, dons invisíveis, aparentemente invisíveis. Mas ai da sua família, se não fosse você trabalhando em cima daquele dom. E quantas famílias, elas hoje estão destruídas, porque não ficou um remanescente para usar os seus dons espirituais, para estar ajudando, tratando daquilo que ninguém vê. Aí muitas vezes é um dom de discernimento, é um dom de uma sensibilidade espiritual. Tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual surreal. Tem pessoas que têm algo assim que tipo, não sabem nem explicar. É como se fosse, sei lá, uma intuição tão forte. Então é Deus, é o Espírito Santo que mostra, que revela. E muitas vezes há uma ignorância naquilo ali. A pessoa ignora que tem aquele dom. Ignora que ouviu algo, Deus falou algo e ela pensa, isso é coisa da minha cabeça. E aí, ó, o propósito, o dom que era para estar ali, o dom de discernir os espíritos, o dom de trazer a instrução, ó, morre. Por quê? É ignorado. Deus te dá um dom. Se Ele está querendo que você use para a glória dele e você ignora, Deus vai retirar a unção. Em um modo de dizer. Porque não é que a unção vai ser retirada. Porque a unção, ela é reavivada a partir do momento que você vai, ó, colocando esse dom em ação. Mas a imposição de mãos continua, é ativado. Aquilo que é consagrado na terra é consagrado no céu. Por isso que você não pode pegar as coisas consagradas para as trevas aí e usar dizendo que vai consagrar para Deus. Você tem que ter discernimento, né? Do que é e do que não é. Você tem que ter esse discernimento. Então, não existe essa coisa de, eu sou ex-pastor. Você desativou? Houve uma desativação? Depende aí como é a história, né? Então, uma vez que foi imposto as mãos, foi selado. O mundo espiritual, ele é bem assim, ó, nas entrelinhas. Vamos olhar para isso aqui, porque o Senhor está falando que tem muitas mulheres que estão com seus dons espirituais ignorados, porque alguém sufocou, porque alguém matou, porque alguém disse isso e aquilo outro, e a maioria das vezes quem destrói os dons, quem destrói os nossos dons? Pai, mãe, cônjuge, pastor, autoridade, professor, sempre vai ser uma autoridade, porque ó, se alguém de baixo, né, dentro de um processo de hierarquia, falar mal de você, vai dizer assim, que essa pessoa, tipo, não tem. Agora, alguém de cima, aí ó, pisa em cima, machuca. Então muitas vezes você pode ser, olha só, é profundo esse mistério, Dani, é isso mesmo, profundo, ó. Dons ignorados muitas vezes, dons de profecia, dons de discernimento, dons de intercessão. O que eu recebo de mulheres que têm seus sonhos e Deus está dizendo, é para você interceder. Isso aqui tá na cara, é uma intercessão, é dom de intercessão que você tem. Mas eu não tenho tempo para orar. Mas eu não sei como ora. Gente, tudo que a gente não sabe, a gente aprende. Tudo que a gente não sabe, a gente aprende. E outra, todas as pessoas, todos os cristãos têm um chamado para intercessão. Agora você tem que ver a intercessão como um campo de batalha. Um campo de batalha é onde tem os guerreiros ali, né? Tem os soldados. Cada um vai ficar em uma posição. É igual também aí, talvez mais fácil para você entender, o time de futebol, né? Tem o que tá ali, o goleiro, faz parte do time também, mas ele tá ali, ó, para receber as bombadas, as boladas. Então, há também aquele que tá ali, o atacante, o zagueiro, não sei o que. Eu não entendo muito de futebol, não. Mas eu percebo que cada um tem uma função. E tem mais. Quando eu vejo um homem com um trem lá no braço assim, ó, eu já sei. Aquilo ali, ele é importante, ele é o capitão. Ele é o selecionado ali, olha só. Todo mundo tá olhando para ele. Tem algo diferente. Então, dentro de um campo de intercessão também, tem um intercessor que ele é chamado para a linha de frente. Tem um intercessor que é para ficar na retaguarda. Então, se você for chamado para ficar em linha de frente, não vai querer ficar na retaguarda não, que não vai dar. Então, temos que fazer o nosso papel devidamente. Então, dons de cura,
Muitas pessoas que têm os dons de curar e não usam o dom da palavra, o dom de ensinar, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, tantos e tantos e tantos dons. Meu Pai do céu. E quantos ministérios que eles acabam sendo abandonados por rejeição, por comparação, por sobrecarga. Vão fazer essa faxina lá dentro, trazer tudo para fora, para poder você fazer essa limpeza aí. É necessário. Olha só, eu não sei o que eu sou boa, não entendi. Eu não sei o que eu sou boa. Muitas vezes porque em alguns momentos alguém me invalidou. Você sabe sim, gente. Tu sabe sim. A diferença é que você pode estar focado ainda naquilo que você foi invalidado. Agora, por que nós? É uma pergunta que eu sempre procuro me fazer. Por que nós temos uma tendência de, ao invés de olharmos para aquilo pelo qual nós fomos validados, nós focamos mais no que foi invalidado? Já viu? Porque nós estamos sempre precisando da aprovação dos outros, quando nós já sabemos cognitivamente, já sabemos que Deus ele nos aprovou. Se foi Ele que deu o dom, já foi aprovado, ó. Ele disse, é capaz, eu vejo, eu sei. Por acaso Deus, ele mente? Não mente. Se Deus deu o dom, é porque ele já viu a capacidade. Mas nós acabamos, escolhendo, entre aspas, ficar presa a essa questão do dom. Então não tem essa aí, a questão que eu falo, a questão da dor, a questão do não ser validado. Então, para de olhar para aquilo que alguém te invalidou e foca no dom que Deus ele já te deu. Agora, o focar não é você ser irresponsável com aquilo que aconteceu, que alguém te invalidou. Você precisa resolver isso. E muitas vezes Deus está dizendo, reacende, ou seja, dá uma rezinha, volta nisso aqui, nessa invalidação, resolve, perdoa, busca aí, Deus ele vai dar a direção e avança, até aprendi a ler melhor quando entrei aqui, a orar, a ler melhor, olha só, quando entrei aqui. Então, aqui é onde está, alguém te invalidou, tu vai ficar no grupo dos que são invalidadores ou você vai ficar no grupo que te valida? Então você tem que fazer suas escolhas. Se você está no lugar onde você está invalidado, você está sofrendo porque você está sendo invalidada. Mas quando você sai desse lugar e decide entrar em um grupo como esse, de mulheres sábias e posicionadas, você começa a ser validada. Para você se posicionar dói, porque para você ser validado, para você ativar esse dom que é em você precisa vencer a invalidação. É isso aqui, é poderoso, é o que você ama, arde em seu coração como chama. Oh, glória a Deus. Então é exatamente isso aqui. Esse é o dom, é o propósito, é a missão, é tudo muito misturado aí. Eu gosto de cuidar e de servir. Deus tem uns propósitos aí poderosos na sua vida, oh glória a Deus. Então, os ministérios, eles acabam sendo abandonados muitas vezes antes de serem iniciados. Meu Deus do céu. Por quê? Por causa das feridas da alma. Lembra quem participou o ano passado lá da Masterclass de cura interior? As feridas da alma, rejeição, comparação, injustiça. Gente, a injustiça é algo terrível. E algo que me pegou aqui, hoje no capítulo do Provérbios, o capítulo 2, foi quando falou isso aí, sobre a plenitude da sabedoria vindo sobre os justos. Aí agora é onde entra, quantas vezes nós pensamos que estamos sendo justos e Deus começa a dizer pra gente, olha, você tá sendo injusta, viu? Você foi injusta, viu? E Deus começa não a jogar na sua cara não, é mostrar pra você quem você é. Aí agora é a hora do quebra-pau, é a hora do confronto. É por isso que a gente tem que estar fazendo sempre esses jejuns, que é para poder a nossa alma ficar vulnerável à palavra de Deus. Porque se nós não matarmos a nossa carne, nós estamos o tempo todo achando que tá tudo certo, que tá tudo bambambam. E todos nós precisamos de descer em um nível de humilhação perante o Senhor. E muitas vezes essa rejeição, esse abandono, essa ferida de abandono, essa traição, que são feridas também aqui da alma, são, pelo menos eu trouxe lá na Masterclass, se eu não me engano, acho que foram umas 5 feridas, que são as mais importantes, entre aspas, são as mais conhecidas, mas tem muitas feridas da alma que mataram ministérios. Mulheres que tinham grande chamado de Deus para exercer grande ministério, mas por causa das feridas da alma ficou presa nisso aí. E hoje o Senhor está trazendo você para essa reflexão. Qual é o dom que está escondido aí atrás das caixas da rotina, sabe?
As caixas que a gente guarda as coisas, muitas vezes, ó. A caixa para guardar o sabão em pó. Aquele lugar onde a gente guarda a que boa. Onde a gente guarda ali o alvejante, sei lá, o detergente, sei lá o quê. Então, o que você tem escondido atrás dessas caixas aí? O que é que você deixou de fazer porque alguém disse que você não era capaz? Porque você não é digna? Olha só, esse mergulho aí 7 vezes no Rio de Jordão é forte. É muito forte, ó. Eu não gosto de aparecer. Faço e fico nos bastidores. Isso aí, ó, tem que descobrir, né? O gostar, às vezes não gosta porque ainda não experimentou. Às vezes é porque tem alguma feridinha. Pode ser e pode não ser. Mas muitas vezes é por causa do chamado mesmo. Já pensou? O que seria dos grandes locutores se não houvesse ali os sonoplastas, as pessoas que nem aparecem lá? O locutor no rádio, o radialista, ele aparece, a voz dele é bam, bam, bam. Nunca viram ele, mas a voz dele é conhecida. Mas ó, e quem tá por trás? Ai de quem está no público com o microfone na mão, se não fosse quem estivesse nos bastidores. Os bastidores são importantes. Então eu quero trazer aqui algumas mulheres da Bíblia que tiveram seus dons restaurados. Principalmente as mulheres na Bíblia, em tempos específicos, as mulheres muitas vezes elas eram rejeitadas, elas eram ignoradas. E hoje ainda não é diferente, né? Mas hoje muitas vezes quem ignora é a própria mulher. A própria mulher é que acaba matando os seus dons ou matando os dons das outras. Eu tô para ver um grupo de mulheres que geralmente não são unidas. Infelizmente, mulher que fala mal de mulher, é mulher que fica olhando que mulher tá feia, que mulher tá gorda, que tá isso, que tá aquilo outro e fica falando pra outra. Vamos vigiar e vamos sair aí, derrubar esse altar de fofoca, de palavras de invalidação, em nome de Jesus. Olha só, Jordão é lugar de tratar o orgulho e o ego, é desse jeito. Vamos lá, mulheres aqui que tiveram seus dons restaurados. Miriam quem era? Gente, cada mulher dessa aqui dá uma grande ministração. Nem tenho tempo, tô de sair daqui para a igreja. Miriam, ela era uma adoradora, profetisa e líder. Ela foi inclusive repreendida por Deus. Por que ela foi repreendida por Deus? Porque ela se levantou contra a autoridade do seu irmão. Ela falou mal, junto com Arão, ela falou mal do seu irmão. Ela falou mal de Moisés. E ela ficou leprosa, inclusive, por causa disso. Então, ainda assim, Deus não apagou a sua unção. E Débora, está lá em Juízes 4, a história de Débora. Débora, juíza, estrategista e profetisa, conhecida como mãe de Israel. Em tempos difíceis, Deus usou o quê? A mente dela, Deus usou a voz dela, a ponto de Baraque dizer, eu não vou sozinho, só vou se você for na frente. Pensa só que responsabilidade. Por quê? Porque ela sabia que ela estava posicionadíssima. Glória a Deus. E Ana, tá lá em Lucas capítulo 2. Ana, que eu tô falando da intercessora e da profetisa, né? Ana, a profetisa no templo. Então ela era idosa. Mesmo sendo idosa, ela reconheceu o Messias e ela liberou palavra profética, porque ela viu com os olhos dela. Ela estava ali, ó, profetizando. Ela estava, ó, o Simeão disse assim, vem cá, Ana, vem ver esse negócio aqui, porque eu tô vendo aqui um menino. Um filho se nasceu, um menino se nos deu. Olha só aqui, ó, Jesus. É a promessa de Deus. Ele é o Redentor. Posso morrer agora, porque agora os meus olhos viram a promessa cumprida, a promessa de tantos anos, e que eu também aqui junto com você estava profetizando. E ela ali, eu imagino ela velhinha, já idosa, ela reconheceu e ela liberou palavra profética. Quantos idosos que a gente vai conversar, misericórdia, parece que as experiências que teve na vida não valeu de nada. A boca é podre, é suja, só tem raiva, rancor, ódio, misericórdia. E quantos estão, né, nos asilos, infelizmente, pagando o preço daquilo que foram e não se arrependeram. Meu Deus do céu. Maria Madalena, gente, a história de Maria Madalena que é tremenda. Ó, Maria Madalena, ela era uma endemoniada. Olha só, ela era uma endemoniada, ela era possuída, ela era rejeitada, era uma prostituta. Embora ela tivesse muitos contatos físicos, ela era rejeitada por sua profissão, entre aspas, mas foi ela que foi a portadora da mensagem. O próprio Jesus, o próprio anjo disse, olha, ele não está aqui não, ele já ressuscitou, vai lá e diga para os discípulos que ele vai se encontrar em tal lugar com eles.
a portadora, a anunciadora da ressurreição de Cristo Jesus. E eu não poderia deixar de falar de Lídia. Vocês conhecem a história de Lídia? Está lá em Atos, o capítulo 19. Uma empreendedora que abriu a sua casa para o início da igreja, lá, a igreja dos irmãos, dos filipenses, né? Lá em Filipos. Então você precisa se posicionar, porque talvez você está sendo aí, ou foi, ou está sendo, a Miriam que foi silenciada, a Débora que foi escondida, a Ana que foi esquecida, né? A Lídia que está cansada. Talvez você seja aí até mesmo a Madalena, que foi marcada, que é marcada por um histórico, por um passado triste, por um passado doloroso. Mas hoje você está aqui para você reacender o seu dom. E essa palavra, ela vem para reacender o seu dom. E eu quero que você receba ela no seu coração em nome de Jesus. Olha, Gi falando, eu vou evoluir muito antes. Muito. Antes eu tinha um costume de guardar as coisas em caixa ou armário, desorganizado. Então eu não via a bagunça externa, mas internamente estava bagunçado. Hoje eu organizo tudo e minha mente está mais organizada, gente. Isso aqui é um processo. É um processo, mas que vale muito a pena. Então você precisa entender que para você se posicionar nos seus dons, você sabe que você está em um campo de batalha, há uma luta espiritual, existem principados que estão atuando nesse tempo. Astarote, que eu sempre falo aqui, ela vem, essa entidade, ela vem trazendo distração, ela vem fazendo a pessoa, fazendo a mulher se focar nos prazeres e se afastar de Deus. Essa entidade vai atacar a feminilidade e o ambiente espiritual do lar. Se você é a base, sendo a mulher sábia, a edificadora, então, se está debaixo desse ataque aqui e não está se posicionando, o lar todo vai sendo destruído, aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos vai desmoronando. E Atena é uma entidade, uma deusa aqui que vai seduzir pelo ativismo, que é o muito fazer, né? Pela lógica, pela racionalidade, pelo desprezo ao espiritual para focar no racional. Então vai roubar, inclusive, o fluir dos dons e o descanso no Espírito Santo. Então, quando nós somos dominadas aqui por espíritos malignos que estão em missão dada por essas entidades, então nós estamos aqui completamente longe do propósito de Deus. Então você precisa entender que esse ativismo muitas vezes ele vai substituir a unção, é um controle que vai substituir a fé, e o dom que era para ser um dom para abençoar pessoas acaba virando um peso. É isso que você tem que refletir. O dom que você tem hoje está ajudando pessoas, está te fazendo você se sentir leve ou está sendo um peso para você? Estar aqui para mim não é um peso. Não é um peso. Mesmo que eu não receba um centavo aqui, faço isso aqui com o maior amor, com o maior prazer. Com o maior prazer, por quê? Porque o Senhor me deu esse dom de ensinar, o Senhor me deu esse dom de falar. E quantas vezes que eu fiquei calada, com isso aqui sufocado, a ponto de eu entrar em processos e crises, por quê? Porque eu estava escondendo o dom que já tinha sido liberado sobre a minha vida. E é isso que acontece. Muitas vezes as mulheres com dons esquecidos, elas foram feridas por sistemas de racionalismo, de comparação, de sobrecarga, de vergonha, de manipulação. E quantas coisas, né, vão acontecendo, mas esse é um tempo aqui em que nós vamos florescer novamente em nome de Jesus. Nós estamos na primavera bíblica, é um tempo de ressurgir esses dons. É um tempo de pequenas conquistas, mas é conquista, não ignore as pequenas não. Eu gosto muito de Gi, com que ela compartilha as coisas, porque ela valida as mínimas coisas, que aparentemente parece ser mínimas coisas, mas se não é essas pequenas conquistas, você não vai encontrar, você não vai comemorar e nem vai acessar a grande conquista. Uma grande conquista, ela é feita de pequenas vitórias. Aos pouquinhos, começar que não. Aí alguém vai dizer, quem diria, parece que foi assim de uma hora para outra. Só você e Deus sabe quantos anos você tem dentro desse processo aí. Só você e Deus sabe quantas lágrimas, quantos jejuns, quantas renúncias, quantos sacrifícios você tem que fazer. E alguém vai dizer, foi de uma hora para outra, nasceu com sorte. Vá saber. Então toda mulher que ela é cheia do Espírito Santo, ela impacta primeiramente o seu lar,
a sua família, o seu ministério, os seus negócios, as suas nações, tudo é impactado. Então é tempo de você sonhar com o novo, é tempo de você começar a planejar novos projetos. Tira os projetos das gavetas, em nome de Jesus. É tempo de você buscar os seus dons, buscar os dons no Senhor com intencionalidade, para que você possa servir com um propósito. Não é para você servir de qualquer jeito, não. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você falou algo agora que eu vou ter que voltar à live. Às vezes você foi Débora, que foi escondida. Ana, que foi... Olha só, deixa eu ver aqui. Eu tô com meu esboço aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui rapidinho. Ó. A Miriam silenciada. A Débora escondida. A Ana esquecida. A Lídia cansada. E a Madalena marcada pelo seu passado. É sobre isso aqui. O processo é de degrau em degrau, é desse jeito mesmo. Então já falei aqui sobre a batalha espiritual, amém? Vamos aqui avançar, que eu já preciso finalizar a live em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você entenda que muitas vezes você teve seus dons que foram apagados por crises que você viveu. Quantas mulheres que estavam dentro de um casamento e aí não podiam... Gente, eu já vi histórias e histórias. Mulheres que depois que entraram em processo de separação, parece que a mulher aflorou. E a gente não... Eu não sou a favor do divórcio não, tá? Não sou mesmo, não sou a favor do divórcio. Mas tem situações que a gente vê mulheres oprimidas por homens opressores. Um casamento tóxico, de agressividade, de, sabe, aquela coisa de terrível, de muita prisão, de muitos bloqueios, de muita dor. E quando a mulher consegue se libertar daquele lugar onde ela entrou de uma forma errada, que não foi com a bênção, com a imposição do Senhor, a imposição das mãos com a bênção do Senhor, quando essa mulher sai desse lugar, gente, a pele da mulher muda. Eu já vi mulheres que saíram de casamento que de repente a mulher emagrece, a mulher fica mais bonita, porque a mulher passa a se valorizar, ela sai de um cativeiro. E muitos bloqueios que as mulheres acabam vivendo é por causa de situações no casamento. Então muitas vezes o dom ele acaba morrendo porque o marido não apoiou. Gente, é terrível quando você faz algo que o seu marido não lhe apoia. É terrível isso, porque o marido ele é uma autoridade espiritual sobre você. Então ou ele ajuda você a levantar o seu ministério, ou ele vai ajudar a derrubar. E para derrubar não precisa nem de ajuda, né? Para derrubar é muito fácil. Então muitas vezes a mulher se anula, tentando até mesmo salvar o casamento, e vai se dando. Quantas histórias assim? Quantas histórias assim? Outras até perdem a admiração por si mesma. Por causa de quê? Da desvalorização dentro de casa. Exatamente por causa da invalidação. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, já comecem a orar aí, porque, como eu falei para vocês, o Senhor está me colocando algo assim que eu estou sendo conduzida apenas aqui, e eu quero que você tenha os seus dons ativados, eu quero que sua aliança com o Senhor, no seu casamento, seja restaurada, eu quero que sua vida seja reorganizada, a sua área de serviço emocional, espiritual e conjugal precisa ser restaurada. E eu pergunto, como eu posso ajudar você? De que forma eu posso te ajudar? Então, se posicione e venha em nome de Jesus. Quando eu chamar você para participar, venha. Quando eu chamar você para participar de uma mentoria, de uma masterclass, quando eu chamar você para você mergulhar um pouco mais, para você sair dessa dor que você está, para você viver novas dores, mas agora com a verdade te confrontando e te trazendo libertação, tu vem em nome de Jesus. Entenda isso aí. Então é o tempo de você restaurar a parceria com o Espírito Santo no seu lar, porque o seu lar é um lugar de serviço. Agora você precisa servir com propósito. Com exaustão, não. Com comparação, não. Exaustão vai te levar à depressão, vai te levar à ansiedade, aos pânicos, vai te levar a um monte de coisa aí, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero chamar você aqui para ser desafiado. Eu quero que você lixe os dons que o Senhor já revelou para você, e que você ore pedindo ao Senhor para que Ele reative aquilo que você negligenciou. Amém, queridas? Vamos lá, já vou finalizar aqui, orando em nome do Senhor Jesus, que Deus ministre melhor ao meu e ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus.
Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, em Tua presença nós estamos aqui glorificando, adorando e bendizendo o Teu santo nome, Pai. Ó Deus, com os nossos olhos voltados para o Teu coração, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, mais uma vez essa live, Senhor, que ela é entregue, Senhor, a Ti, como oferta, Pai, como sacrifício perante o Teu altar, Senhor, para reavivar o coração desta mulher, para reacender, Pai, a chama, Senhor, do dom que há nessa mulher, a unção, Senhor, que foi liberada sobre ela e que não foi tirada, Senhor. Essa unção, Senhor, não tira porque o Senhor é fiel na sua palavra. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está nos chamando para esta faxina na nossa área de serviço, porque o Senhor tem propósito nisso, porque Tu não és um Deus que trata apenas no físico, mas o Senhor está querendo tratar mulheres no seu ministério. Em nome de Jesus, o Senhor está querendo trazer de volta os dons esquecidos, meu Senhor. O Senhor está querendo abrir os olhos espirituais dessa mulher para que ela possa ver, entender e se posicionar na sua missão, no propósito pelo qual, Senhor, Tu tens chamado ela para ela se posicionar. Ah, Senhor, quantas vezes nós deixamos os dons que o Senhor nos deu de lado, Senhor. Oh Deus, quantas vezes, Senhor, nós fomos feridas por palavras, sufocadas por sobrecargas que não são nossas, caladas pelo medo, oprimidas até mesmo por um casamento em crise, pressionadas por expectativas que o Senhor nunca colocou sobre nós. Quantas lágrimas, Senhor, eu já derramei, Pai, diante, Senhor, dessa reflexão que eu tenho feito aqui nesta live. Meu Deus, mas a Tua graça, Senhor, nos alcança, a Tua graça nos encontra, e esse é o tempo, Senhor, que o Senhor nos chama para nós reavivarmos os dons que o Teu Espírito colocou sobre nós, dons, meu Senhor, que o Senhor nos deu e que foram esquecidos, negligenciados, enterrados. Meu Deus, eu clamo agora, Jesus, eu intercedo agora, assim como eu ministrei nesta live, que o Senhor vinha levantar as Miriãs, meu Senhor, que foram caladas, as Déboras que foram escondidas, as Anas que foram esquecidas por causa da idade, as Lídias que foram sobrecarregadas e até mesmo as Madalenas que foram marcadas por causa da história, Senhor, as Madalenas que foram apontadas, meu Senhor, por causa de problemas que tiveram, Senhor, na área sexual, na área conjugal. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor traga à tona, ressuscita esta mulher, traz ela de volta, Senhor, para o posicionamento, em nome de Jesus. Dá, Senhor, coragem para que nós venhamos florescer nesse tempo, Senhor. Ó Deus, em cada estação nós precisamos crescer. Deus, em nome de Jesus, chegará o tempo de nós frutificarmos. E o que será quando nós chegarmos, meu Senhor amado, o momento de frutificarmos, se os nossos frutos não estiverem prontos para serem vistos, ou se os nossos frutos estiverem podres? Meu Senhor, nos mostra agora, Senhor, a podridão desses frutos, para que nós possamos olhar para as raízes e cuidar delas antes que seja tarde, antes que essas raízes contaminem o caule, ó Deus eterno, e matem a folha, e com isso o fruto também morra. Ah, meu Senhor, é tempo que o Senhor nos chama para pormos em ordem a nossa casa, antes que nós venhamos morrer na emoção, morrer no espírito, morrer na alma, morrer nas finanças, morrer no casamento, na maternidade. Senhor, nós não queremos morrer. Nós queremos, Senhor amado, ter a Tua vida em nós. Gera vida em nós, em nome de Jesus. Gera vida em nós, Senhor. Ó Deus, nós queremos agora ressuscitar, Pai, os dons que estão mortos dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, como autoridade espiritual nesta hora, eu repreendo agora toda atuação de demônios que vem com missão dada por entidades, Senhor, malignas, entidades de trevas que vem regindo, Senhor, querendo trazer destruição e morte na vida profissional, na vida ministerial, Senhor. Ó Deus eterno, que essa mulher, Pai querido, tem, em nome de Jesus Cristo, todos os demônios que têm tentado ou até mesmo têm aprisionado, Senhor, essas mulheres, e que têm distraído, Senhor, a alma dessas mulheres com vícios, ó Deus eterno, até mesmo com sensualidade, Senhor, com materialismo, Senhor, onde essas mulheres estão sendo seduzidas em fazer outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios agora.
agora. Em nome de Jesus, eu paraliso as forças agora, eu neutralizo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, com as minhas mãos impostas, eu declaro agora em nome de Jesus Cristo que toda a força das trevas está sendo destronada agora e caindo por terra pelo poder, pela autoridade que é no nome de Jesus. Na autoridade de Jesus, nós rejeitamos agora todo espírito de sedução, toda sedução que tenta dominar com controle, com lógica, com racionalidade, Senhor, com ativismo, com muito fazer, sem unção, sem propósito, e todo desprezo que vem, Pai querido, ao mover do teu Espírito, porque acha sim, meu Senhor, que fazer na força do próprio braço é a forma certa de fazer. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todos esses espíritos, todas essas influências, toda essa opressão que está sendo, Pai, em nome de Jesus Cristo agora, essa opressão que está sendo executada contra esta mulher, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja livre, levanta desse lugar em nome de Jesus, levanta e anda, porque você é livre, em nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que a nossa mente está limpa, o nosso coração está purificado e os nossos dons estão sendo reativados agora, pelo poder do nome de Jesus. Vai tocando agora, Senhor, em cada vida dessa mulher, em cada área da vida dessa mulher, Senhor, na vida profissional, nos projetos, na criatividade, na missão, Senhor, ainda que ela não tenha entendido, Senhor, a sua missão. Deus vai trazendo clareza e revelação, porque este é o mês da clareza, este é o mês do discernimento, Senhor. Vai restaurando ministérios que estavam paralisados, vai abrindo os olhos agora, Senhor Jesus, para o impacto, Senhor amado, do serviço que esta mulher tem impactado, essa mulher que tem feito esse serviço e que está achando, meu Pai, que de nada tem sido valioso. Em nome de Jesus Cristo, vai alinhando agora cada mulher com o teu propósito. Ó Deus, eu intercedo, Senhor, eu intercedo, Pai, porque eu também sou mulher e eu sei a dor que nós carregamos, Senhor. Quanto peso que muitas vezes nós carregamos que não são nossos, e o Senhor está dizendo, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Você não precisa carregar esse peso que não é seu. Comece a discernir aquilo que foi Deus que te deu e aquilo que não foi o Senhor que te deu, que o inimigo está te enganando, te seduzindo, e você está carregando uma carga que não é para você carregar, e o Senhor está dizendo, lança sobre mim, eu já carreguei todo o fardo pesado por você, você não precisa carregar mais. O fardo que eu tenho para dar para você é leve, é tranquilo, dá para você carregar. Em nome de Jesus Cristo, se posicione, em nome de Jesus. Meu Senhor, eu peço agora por cada mulher, Senhor, que está com os dons feridos por causa de crises no casamento, Senhor. Ó Deus, eu oro agora, Pai querido, para que esta mulher seja alcançada, Senhor, e que a tua graça, o teu favor esteja agora sendo liberada sobre ela. Em nome de Jesus, liberta, cura, alinha, Senhor, e reativa o chamado desta mulher, Senhor, porque esta mulher que tem, Pai Santo, uma história dolorosa, Senhor, no seu casamento, ela precisa se posicionar, Pai, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, Senhor, serão restauradas através da história dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pedindo ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, ó Deus eterno, trazer no coração dela tudo que ela precisa para que ela venha entender, Senhor, ainda, meu Pai querido, que seja pelo teu Espírito, Senhor, ó Deus, ainda que demore, Senhor, porque muitas vezes entendemos essas coisas, dá tanto trabalho, porque nós queremos colocar os nossos próprios pensamentos e nós queremos estar no controle. Tira-nos do controle, Senhor. Nos chama, Pai amado, para o lugar da dependência e nos ensina a sermos dependentes de Ti, porque sozinhas nós não conseguimos. Nós não damos conta, Senhor. Ó Deus eterno, que os lares destas mulheres voltem a ser lugares, meu Pai, de paz. Essas mulheres que estão passando por aflições, ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, vai tirando o peso, Senhor, vai tirando todo o peso, Pai, vai tirando o peso e dando alívio à alma, em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo, Senhor amado, uma unção, a unção da tribo de Issacar. Eu profetizo essa unção dessa tribo sobre nós, em nome de Jesus, a unção da sabedoria, a unção do discernimento, a unção da estratégia, a unção da força para o trabalho e da fidelidade. A palavra do nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é como uma espada de dois gumes que vai fazendo a separação daquilo que não presta da alma desta mulher. Em nome de Jesus, eu oro declarando com fé, na certeza de que o Senhor está fazendo. Continua, Pai, continua, ainda que doa, continua, Senhor, continua, em nome de Jesus.
Deus abençoe, queridas, com toda a sorte de bênção. E lembre, os seus dons, eles precisam ser reativados. Não esqueça os dons que Deus te deu. Se posiciona. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, eu torno a lembrar para vocês, mulheres, mantenham viva a chama do dom de Deus que já está em você, pela imposição das mãos do Senhor, do seu pastor, de uma autoridade que o Senhor constituiu sobre a sua vida. Receba meu beijo, meu abraço, meu carinho e vamos continuar juntas, porque unidas nós somos muito mais fortes. Deus abençoe a todas em Cristo Jesus.